Muito bem, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós trazemos para você mais um programa de qualidade excepcional. Programa número 8, Construindo Pontes para a Eternidade, com Delcio Soares, Dona Marília, Hugo Laércio e Alexandre Santos. Mas antes de falarmos do programa, nós gostaríamos de lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Como disse Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Por isso nós reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de matérias espíritas, onde você pode encontrar aquilo que lhe interessa para seu estudo, para a sua pesquisa e para o seu deleite. Portanto, a nossa preocupação é com a doutrina espírita, a sua divulgação. E agora nós estamos reproduzindo a série de programas que estão sendo produzidos e apresentados pela Web Rádio Estação da Luz. Um excelente acervo. Hoje, por exemplo, nós vamos reproduzir um programa número 8, Construindo Pontos para a Eternidade, com Delcio Soares, Dona Marília, Hugo Laércio e Alexandre Santos. Eles tratam, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 11, a nova era, uma mensagem do Espírito Erasto, discípulo de Paulo. E tratam também da vida e obra de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Portanto, é um trabalho excepcional. E aí eu convido para você ficar conosco. Queremos agradecer você que nos acompanha desde 2018. E agora você fica conosco aqui no programa número 8, Construindo Pontos para a Eternidade. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Bom dia, meus irmãos. Estão nos ouvindo pela Web Rádio Estação da Luz. Aqueles irmãos que estão nos acompanhando. Estamos chegando com o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Nesta terça-feira, 18 de agosto de 2020. E vamos juntos por esta hora, com o Evangelho do Nosso Senhor Jesus e nossos amigos convidados aí participando. Hoje eu e meu Espírito Superior, como disse o meu amigo Tavares, aqui do meu lado. Do outro lado, o amigo Alexandre, Tavares na técnica. Meu filhoto Hugo, ali no seu reduto de trabalho e de estudo, no seu quarto. Então é sempre uma oportunidade maravilhosa de estar com os amigos, de estar presentes, estudando o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero já cumprimentar os amigos da sala, primeiro aqui, às vezes da dama, né? Da dama que está aqui do meu lado. Bom dia, Dona Marília. Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes, a todos que nos acompanham pela plataforma digital, que possamos, nessa manhã maravilhosa, que o Criador nos concede mais uma oportunidade de aprendizado, que possamos interiorizar esse aprendizado e, acima de tudo, vivenciá-los no nosso dia a dia. Bom dia a todos, paz e luz, com Jesus sempre. Bom dia, meu amigo Alexandre. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, meu amigo Décio. Bom dia, Hugo. Bom dia, minha amiga aí que está participando aí, a esposa Marília. Bom dia, Tavares, que está nos ajudando aí por trás, né? É um prazer, viu, Décio, estar participando aqui do seu programa aqui, desse programa maravilhoso. Valeu, meu irmão, tamo junto. O prazer é nosso e o programa é nosso. Construindo Pontes para a Eternidade. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã. Seja muito abençoada de ótimas reflexões sobre o Evangelho do Cristo. Muito bem, bom dia a todos os amigos. Vamos aqui compartilhar também com o Facebook, né? Para que todos possam nos acompanhar nesta manhã e possamos ir juntos por esta hora. Já iniciando, como diz o meu amigo Tavares, põe aí no Facebook para mim. Já iniciando, como diz o meu amigo Tavares, nós temos que pedir permissão à espiritualidade para dar início a todo e qualquer trabalho que nós fazemos na condição espiritual e na condição material, né? Fazer as nossas preparação, a nossa prece. E eu vou estar lendo aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, com amor, intitulada a mensagem aqui. É a do capítulo 5. E, sobre tudo isto,
revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses 3,14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amemos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, nada melhor do que iniciar uma manhã de terça-feira, um programa, com uma linda mensagem, uma linda reflexão, nos trazida pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas do benfeitor Chico Xavier. Esse livro que é rico em reflexões e ensinamentos para nós. Que possamos, assim, extrair todo o seu conteúdo, toda a sua essência, colocar no nosso cotidiano, na nossa vida diária, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho material, espiritual, seja por onde quer que andamos, estejamos equilibrados, né? Com a nossa mente, procurando compreender, como diz a mensagem, as dificuldades que passam os nossos irmãos do caminho. Então, Jesus, Emmanuel e todos esses espíritos de hierarquia elevada no plano espiritual, espíritos puros da caminhada, tende a nos ensinar todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, com as reflexões. Nada mais importante do que iniciarmos o programa de hoje, onde vamos estar estudando o capítulo 1. Hoje, na realidade, é o fechamento do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, e hoje nós vamos estar falando da nova era, finalizando o programa da semana passada, com o item 11, uma mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo. Mas, nesse momento, eu quero pedir a dona Marília para que ela possa fazer a preparação dos trabalhos dessa manhã, do nosso estudo. E já vamos, assim, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, causa primária de todas as coisas, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo também ao nosso Mestre Jesus, guia e roteiro para a nossa vivência, agradecendo aos bons espíritos que possa nos dar todo amparo e intuição nessa manhã, para que possamos estar absorvendo as melhores lições do Evangelho, mas, acima de tudo, que possamos estar nos fortalecendo para vivenciar no nosso dia a dia tudo que estamos aprendendo no decorrer desses programas, através dos ensinamentos do Cristo. E vamos, assim, rogando também a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos envolver no seu manto de luz, nos dando todo o amparo, proteção espiritual, e eternizar a figura do nosso Mestre Jesus em nosso coração, para que a nossa conduta, as nossas ações possam sempre ser pautadas no seu Evangelho.
E assim nós já vamos agradecendo ao nosso Pai maior com a oração que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É assim, vamos à prece, nós vamos pedir o companheiro Hugo que possa fazer a leitura do item 11, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem intitulada Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Hugo. Está me ouvindo, Hugo? Pode começar a leitura. Estou sim. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo e se manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a quem a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, dizendo melhor, a impiedade mais profunda, em prol do esplendor da verdade, quando no meio de seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha, que o chamava para si mesmo. E o fez compreender que a felicidade estava alhures, e não nos prazeres enervantes e efêmeros. Quando, enfim, sobre a sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se uma das mais fortes colunas do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e a me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegar a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido no passado, tornou-se dela um fervoroso propagador e se multiplica, por assim dizer, para dar resposta a todos que o chamam. Muito bem, eu já quero chamar o nosso amigo Alexandre aí para ir para as suas colocações, né? Diante desse ilustre espírito aí, Santo Agostinho, né? Que tanto nos ensina e enriquece o nosso conhecimento. Alexandre, a palavra fica com você, meu amigo, dando início. É isso aí, meu amigo Delcio, minha amiga Marília, meu amigo Hugo Tavares. Santo Agostinho foi, na verdade, como diz aí o texto, um dos pilares do cristianismo, né? Santo Agostinho que, com a sua filosofia contundente, né? Ele traçou todo um programa cristão para a humanidade interessantíssimo. Santo Agostinho que nos ensina muito mais do que qualquer outro espírito aquilo que Sócrates nos ensinava, né? Do conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo para Santo Agostinho foi libertador. Ele precisava se conhecer. Aquele homem que errava tanto, né? Aquele homem que era entregue a vícios, a desmantê-los de vida, né? Ele de repente começa a conhecer a si mesmo, né? Como disse o texto aí pra gente, todos nós temos aquele momento, amigo Delcio, amigo Hugo, amiga Marília, todos nós temos aquele momento em que Jesus nos chama, né? De forma mais contundente.
como ele diz aí, fazendo a referência à estrada de Damasco, do grande Paulo, né, o Santo Agostinho também teve o seu chamado, assim como todos nós temos esses chamados íntimos, né? Não tem um de nós nessa face da terra que erre, né, sofra com o seu erro, que não escute aquele chamado íntimo da consciência. E uma coisa interessante, Hugo, Delso e minha amiga Marília, é que o Santo Agostinho, ele na verdade, acreditava nos espíritos sem precisar conhecer a doutrina espírita, né? Aí muitos de nós, muitas vezes, chegamos e dizemos, mas peraí, como é que as pessoas vão despertar se elas não conhecem isso que eu estou conhecendo, a doutrina? Muitos não conhecem, gente. É bom que a gente saiba disso. A doutrina espírita é uma doutrina de caracteres religiosos, né? Porque traz reflexos religiosos na vida da gente, mas que ela é hoje compreendida por uma quantidade muito ínfima da população mundial, né? Então, o que a gente pode compreender é que, na verdade, quando Jesus nos fala, ele nos fala ao Espírito, né? E todos nós que somos espíritos, nós ouvimos essa palavra do Cristo, esse chamamento dele, e todos nós que somos espíritos, nós trazemos na nossa consciência todas aquelas leis que Deus traçou para a nossa vida, né? E que regem a vida espiritual. Portanto, o Espiritismo, ele é um importantíssimo instrumento de libertação, porque a partir dele a gente compreende as coisas e a gente passa a entender o mundo espiritual. Mas, caso alguém venha nesse mundo numa encarnação em que não conheça a doutrina espírita, esta pessoa vai receber da mesma forma que todos os espíritas hoje recebem as informações do mundo espiritual, essa pessoa vai acabar recebendo de alguma maneira. E aí é preciso que ela aguce, né, a fé dela, né? Porque aí as intuições virão e a fé fará ela acreditar. Foi o que aconteceu com o Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, como ele diz aí, ele, diante do leito de morte da mãe, ele sabia que a mãe ia voltar, né? Ia voltar, ia se comunicar com ele. Então, ele, na intimidade dele, ele tinha a ideia de que a vida continua, de que nós continuamos enquanto espíritos. E isso é importante porque todas as criaturas nesse mundo têm essa intuição das coisas do espírito. Porque nós somos espíritos, né, Delso? Na verdade, essa experiência que nós temos hoje na encarnação é uma experiência momentânea. Mas logo, logo a gente volta para a nossa natureza primária, que é a de espíritos. Logo, logo a gente volta para casa, como eu gosto sempre de falar, né? A gente volta para casa, gente. E voltando para casa, a gente volta a viver a vida espírita, né? E aí o Santo Agostinho, ele deu um pulo do gato, né? Ele deu o pulo do gato ao dizer, não espere a desencarnação para que você possa, né, salvar a sua alma. Comece a partir de agora. E para que você faça isso, você precisa se conhecer, né? Quem aqui não lembra das famosas lições de Santo Agostinho, mandando que no final do dia, cada um de nós possamos fazer o que ele fazia, né? Sentar, né, na beira da cama, pensar sobre o dia, imaginar o que é que fez de bom, o que é que fez de ruim, fazer inventário da sua vida. Esse inventário da vida é tão importante para a gente se conhecer, para a gente saber quem nós somos, que a gente ainda tem tanta coisa a ser melhorada em nós, né? Então, eu acredito que essa mensagem ela é muito importante para todos nós. Meu amigo, eu fico muito feliz porque você colocou uma frase muito interessante que não é simplesmente só uma expressão, mas é um verdadeiro acontecimento, que todos nós vamos encontrar essa estrada de Damasco, em mais tempos ou menos tempo nós vamos encontrar essa estrada na nossa vida. E é importante para nós analisar essa situação de Santo Agostinho, nos trazendo essas orientações. Porque, como você bem colocou, que é a pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos, o conhecimento de si mesmo, e essa reflexão feita por Santo Agostinho não é uma reflexão para um milagre,
que eu vou fazer ela no Natal, eu vou fazer ela na confraternização de Ano Novo e vou esquecer. A receita de Santo Agostinho é diariamente, é todo final do dia, é todo começo de noite, né? Que a gente possa fazer a nossa reflexão, uma análise de nós mesmos, não, principalmente daquilo que deixamos de fazer, né? Porque às vezes nós fazemos as coisas, mas não pensamos naquilo que tivemos a oportunidade de fazer e não o fizemos. E Santo Agostinho nos leva a essa reflexão. O que é que eu deixei de fazer hoje em prol do meu semelhante, em prol de mim mesmo? Né? É interessante analisar essa situação. É em prol de mim mesmo. Às vezes eu quero fazer as coisas para o meu semelhante, mas não consigo fazer por mim. Então eu estou erroneamente agindo errado. Eu tenho que procurar me corrigir, me autopoliciar, procurar me iluminar. E aí essa luz, para que eu possa estender essa luz para aqueles que estão também ao meu redor, levar esse equilíbrio a todos. Eu vou passar a palavra para a dona Marília, para que a gente possa dividir o tempo, né? 1 hora passa rápido, para que a gente todos possam ter oportunidades. Santo Agostinho, eu acho assim, esse texto aqui, né, do capítulo 11, onde se fala da estrada de Damasco, do item 11, capítulo 5, mas é tão, capítulo 1, é tão rico, porque se fala dessa estrada de Damasco, desse antes e depois, fazendo esse comparativo com Paulo. E com Santo Agostinho também não foi diferente, né? Porque ele mesmo escreverá nessa busca incessante que ele vivia, dessa busca dessa fé, desse Deus. Ele vivia buscando Deus, talvez de maneira equivocada. A verdade é que ele, no íntimo, ele acreditava que existia essa força superior. E tinha suas más tendências, como todos nós temos, né? Vivia amancebado, tinha um filho, tinha seus vícios, o que não é diferente de nós. E tanto que escreverá, e mais tarde, em muitas suas confissões, eu era de tendência infeliz, né? Furtava, estava envolvido nas questões mais vis. Mas não podemos esquecer também de Santa Mônica, que teve 3 filhos, né? Porém, o que ela mais se dedicava era Santo Agostinho. Eu não sei se por um caráter de afinidade ou por as mães perceberem que aqueles que mais necessitam é que merecem um carinho especial. E ela, sempre que podia, ela era cristã, né? Jesus a arrebatou muito cedo. Ela era casada com Patrícios, um romano, pagão, mas ela tinha, né, essa fé fervorosa e o envolvia sempre em orações. E sempre estava o alertando, o aconselhando, sempre que possível, que achava essa brecha psicológica em Santo Agostinho. E me chama muita atenção, porque ele foi mandado para Roma, né, para fazer os seus estudos, para estudar, e vivia nessa inquietude pelas coisas do mundo, pelos prazeres efêmeros. E quando ele ouve falar em Santo Ambrósio, né, isso, eu não sei se tem algum escrito sobre isso, mas disse que um certo dia, né, um rapaz falou para ele que ele fosse à catedral aquele dia e que ouvisse o chamado, que ali o que iria falar era exatamente para ele. E ele, depois de muito naquele vai, não vai, ele resolve ir. E quando Santo Ambrósio abre ali o pergaminho, aleatoriamente, né, o acaso, como costumamos dizer, que o acaso não existe, vem aquela famosa frase, né, aquele que não deixar tudo, pegar a sua cruz e me seguir, por amor a mim, não é digno de mim. E ele, Santo Agostinho, ele fica indignado com aquela afirmativa, ele fala, mas que homem é esse? Ele não se contenta com pouco, ele quer tudo, ele quer que a gente larga tudo e o segue. Né?
Mas enquanto ele ali, ele está, né, pensativo ali, Santo Ambrósio abre novamente o pergaminho e pela segunda vez, né, vem novamente aquela afirmativa, né, e incide. É aquele que é o rapaz, aquele moço que diz: Senhor, quero seguir-te, porém meu pai acaba de falecer e tenho que fazer o seu sepultamento e depois seguir-te-ei. E Jesus diz: segue-me agora. Deixai os mortos enterrar seus mortos. E ele começa, né, a pensar também, a recriminar aquilo, mas como, né? Se é uma caridade filial enterrar os pais, como que eu poderei deixar isso para outro que não tem nenhum vínculo sanguíneo, fazer aquilo que é por direito meu? Ele está ali, pensativo, naquela afirmação daquele texto evangélico. Porém, havia um dispositivo na lei, né, que aquele que não velasse pelos despojos dos seus pais, dos seus antepassados, não tinha direito à herança. E aí ele começa também, né, a ficar pensativo sobre aquilo. Porque ele começa a pensar: será realmente que aquele filho que iria fazer esse trabalho, né, ir ali aparecer, enterrar o pai, fazer todo aquele cerimonial, iria realmente por amor filial ou ele iria por interesse na herança, né, para mostrar para as pessoas, para a sociedade, que era um bom filho, que era um filho prestimoso, prestativo, presente? E talvez não era nada disso, estava apenas querendo logo enterrar o pai, né, o cadáver do pai, para passar a mão na herança. Então ele começa assim fazer aquelas conjecturas, né, aliás, aquelas análise, né, de que Jesus estava certo em sua afirmativa. E se estava certo na segunda afirmativa, também estava certo na primeira. Porque aquele que quer se auto-iluminar, ele não pode deixar questões de segunda ordem o atrapalhar. Ele deve seguir agora. Ele deve deixar tudo e seguir. E antes dele terminar essas reflexões, Santo Ambrósio abre novamente o pergaminho e pela terceira vez sai, né, aquele jovem que diz para Jesus que queria seguir, porém que há uma corrida e que os cavalos vieram, cavalos treinados, importados, e que ele pretende sair-se vencedor, Israel esmagar o vencedor, né? E ele fica assim pensativo sobre aquilo. No entanto, Jesus diz: amanhã poderá ser tarde, segue-me agora. E ele, ainda pensativo sobre aquelas três afirmativas, que uma une-se à outra, ou uma tem a mesma proposta da outra, ele começa, né, a pensar, fazer questionamentos sobre aquilo. Enquanto ele está ali com seus questionamentos, Santo Ambrósio começa a explicar, mas começa a explicar da terceira para a primeira. E na terceira ele diz que o jovem não conseguiu realmente chegar, porque o jovem, ao não seguir Jesus, foi realmente para a corrida. No entanto, aconteceu um acidente e uma das rodas da biga saiu, vindo a acontecer aquele acidente com os animais. As outras que vieram atrás passaram, né, por cima daquele jovem, esmagando. Então, ele passou a pensar, né, o que é as coisas do mundo? A vida aqui na Terra nada mais é do que uma ilusão.
muitas das vezes nós deixamos um grande objetivo que tende a nos esclarecer e a nos trazer essa espiritualização atrás de troféus, de honras, de honrarias, de aplausos, e deixamos aqueles tesouros que possamos levar após o nosso desencarne. E ali, eu não vou contar tudo, né? Senão nós vamos esgotar o tempo. Mas ele treme, né? E ali ele rende-se a Jesus. E volta para a sua mãe e a abraça e diz: mulher, tu venceste, né? E Santa Mônica, emocionada, o abraça também e fala, né? Foram 27 anos de orações para arrebatar-te do mal. Então, o objetivo de Santa Mônica foi alcançado. E eu acho, assim, sabe, fabuloso. Eu me encanto com a história de Santo Agostinho, porque ele não ficou ali simplesmente de braços cruzados. Ele tinha essa inquietação, mas ele foi atrás procurar. Ele também, ele ouviu o seu chamado de Damasco. Pois é, meu amigo. Muito bem, nós vamos mandando um abraço aí para a Valéria Crescani, Elizabeth Alves, Jaqueline Soares, estão nos ouvindo aí pelo Facebook, e também já temos pergunta, e vamos abrir a participação do Hugo, já presenteando com uma pergunta do ouvinte. Tavares, pode colocar para nós, por favor, meu amigo? Hugo, a palavra está com você, meu amigo, meu filho. Hugo. Acho que o microfone não. Liga o microfone, o Hugo. Pronto. Obrigado. Pronto. Então, Santo Agostinho foi a reencarnação de Paulo de Tarso. É isso que a lição fala quando fala da estrada de Damasco. Né? A pergunta do Luiz Pires, de Santo Reis Parnamirim. Né? Na verdade, quando a mensagem fala sobre a estrada de Damasco, né, é um simbolismo, né, de todo o processo de transformação. Tá? Então, todos nós, em algum momento, né, e se a gente for refletir, os próprios apóstolos, por exemplo, né, cada um ali depois de renegar Jesus, tiveram seu momento de transformação também, né, tiveram a sua estrada de Damasco, né, o seu processo, onde refletiram também sobre essa questão, né, quem eu sou, né, o que eu estou fazendo, será que eu tenho a fé ou eu tenho a coerência, né, entre aquilo que eu quero seguir e aquilo que eu estou efetivamente fazendo? Né? Então, quando a gente pensa sobre essa estrada de Damasco, né, que Santo Agostinho, da maneira própria dele, né, como minha mãe bem comentou, ele teve essa reflexão ali na igreja, né, refletindo sobre, né, a leitura do Evangelho, né, ele teve aquele momento em que ele falou, é esse caminho mesmo, né, o caminho que eu devo seguir, né, qual é o peso, qual é né, as renúncias que eu terei que fazer para seguir um novo caminho. E todos nós passamos por esse processo, né? Nós somos convidados a todos os instantes a refletirmos se o caminho que estamos seguindo é o caminho correto na nossa existência. Né? Todos nós sabemos que nós somos espíritos em processo de aprendizado, né? Todos nós falhamos, estamos falhando constantemente, mas isso não nos exonera, isso não evita, né, que todos nós busquemos um processo de renovação, todos nós busquemos essa transformação. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Assim como Santo Agostinho, né, que se transformou e criou um novo caminho, né? Paulo de Tarso, que na estrada de Damasco também decidiu criar um novo rumo, os apóstolos, né, que após renegar Jesus Cristo, reconstruíram, né, o seu caminho e tiveram mais fé e buscaram trabalhar, né, e se doar na causa do Cristo. Todos nós somos chamados a isso, a termos esse momento de reflexão, esse momento de transformação, e, né, como Jesus Cristo dizia, pegue a tua cruz e me segue. Né? Muitas vezes nós criamos condições para transformarmos, né? Eu preciso resolver isso, preciso estar nesse momento,
ou não me sinto preparado, né? Nós nunca estaremos preparados, nós nunca estaremos prontos. É ao caminhar que se faz o caminho, como dizia o filósofo. Nós precisamos, né, no momento atual, com o pouquinho de capacidade que cada um de nós tem, seguir, buscar um novo caminho, vai tropeçar, vai cair, vai se arranhar, vai sofrer os espinhos do caminho, mas é sacudir a poeira, é seguir em frente, um passo de cada vez. É esse o convite do Cristo, que foi feito há mais de 2000 anos e que continua válido até hoje. Todos nós, espíritos imperfeitos, estamos na Terra nesse processo de transformação, só que Santo Agostinho também nos dá esse exemplo de que nós, muitas vezes, né, programamos e planejamos, né, coisas grandiosas no plano espiritual, mas chega na carne, chega na encarnação, né, nós encontramos as facilidades, nós encontramos as aventuras, nós encontramos as tentações, e é muito fácil a gente, não, deixa para depois, né, eu sou jovem, eu vou curtir um pouco mais, vou namorar, vou fazer minhas besteiras, vou beber, né, vou curtir o mundo, porque o mundo é meu, e a gente esquece de construir essa essência. Né? Então, Santo Agostinho, ele passou por esse processo, né, e ele teve todo ali um apoio espiritual da própria mãe dele, né, e essas angústias que ele ia construindo, porque quando nós estamos em conflito, é natural que alguma coisa dentro de nós nos avise de que nós temos um potencial, uma capacidade de ter uma conduta diferente, e ele sentia esses conflitos, só que ele empurrando, né, ao longo dos anos, ao longo da vida, até que chegou um momento em que ele estava, né, preparado e teve todo o apoio espiritual para essa transformação. Então, todos nós temos que refletir sobre isso. Será que as condutas que eu estou tendo, os caminhos que eu estou tomando, né, eu preciso passar por isso? É o melhor caminho para mim? Eu não tenho outras alternativas melhores? É importante todos nós sempre refletirmos, né, sobre essas transformações. Nesse sentido, Santo Agostinho nos dá um exemplo muito grande dessa transformação e desse potencial que nós temos. Muitas vezes nós empregamos nossas capacidades, né, de forma frívola, de forma desorganizada. Se nós canalizássemos essa energia para algo positivo, o quanto nós poderíamos crescer, o quanto nós poderíamos amadurecer espiritualmente. Por quê? Porque o potencial todos nós temos, só que muitas vezes nós nos iludimos, né, pelas ilusões do mundo, né, pela vida material, e esquecemos que nós não somos apenas matéria, nós temos uma alma, um princípio inteligente, nós somos muito além disso. Então é muito importante, profundo, né, essa reflexão sobre a vida de Santo Agostinho, né, sobre todo o processo que ele passou e que nós, de alguma forma, também passamos e somos convidados a essa transformação. Muito bem, Hugo. Quero mandar um abraço aí para a amiga Mel Andrade. Quem mais? O Fede, lá de Minas Gerais, nosso amigo Fede Quintal, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. E também, pela legenda do programa aí, do rodapé do programa, nós temos quase um centenário hoje aí, na pessoa do seu Amadeu Ferreira. Então, passa a sala para ele, Tavares, para que nós possamos ver a cara desse nosso amigo centenário aí e cumprimentá-los. Agora eu quero deixar a palavra com o meu amigo Alexandre, para fazer as ponderações em cima da pergunta. Ou, se tiver mais perguntas, Tavares nos colocar aí. Quase 100 anos. Eu queria também dar meus parabéns aqui ao vivo ao nosso querido irmão Amadeu Ferreira. Amadeu Ferreira foi um grande instrutor espírita que eu recebi na minha vida, né? Me ajudou bastante nas primeiras caminhadas aqui dentro do espiritismo. Então, seu Amadeu, felicidade para você, meu amigo. Que Deus lhe abençoe os passos sempre. E, meu amigo Delcio, eu queria dialogar um pouquinho aqui com a fala do nosso amigo Hugo, com um pouquinho da fala também da nossa amiga Marília, que falou anteriormente. Hugo é uma pessoa muito inteligente. Hugo, ele tem muito conhecimento espírita e ele sabe muito bem articular as coisas. Eu gosto muito de ouvir Hugo. Inclusive, quero até convidá-lo qualquer dia desse para participar lá do programa Ciência, Filosofia e Moral, viu, Hugo? Para a gente bater um papo bem legal por lá. E Hugo falou uma coisa interessante. Ele estava falando
Delcio, e eu me lembrando aqui que o quanto é importante a indulgência, né? A gente ser indulgente com as pessoas. Porque, na verdade, Santo Agostinho era um perdido, né? Se a gente for trazer para a realidade, né, nossa realidade do dia a dia, Santo Agostinho era um perdido que vivia de beber, como disse a nossa irmã aí, né, a vida pregressa dele era uma vida muito complicada, inclusive até furtos ele cometia, né? Então era uma pessoa perdida, né? E aí eu gostei muito do que a nossa irmã falou, da mãe dele, porque com certeza Santa Mônica percebeu que aquele filho era o que precisava de mais atenção, né? E as mães têm essa capacidade. Às vezes os filhos ficam enciumados, né? Ela gosta mais do outro do que de mim e tal. Mas não, é porque o espírito da mãe sabe quem é que está necessitando mais. Sente aquele que está precisando mais de um carinho especial, de uma guiada aí pelos passos da vida. As mães são fundamentais na nossa vida, né? Hugo que o diga aí com a senhora, né? e assim, e aí é importante a importância da indulgência. Porque assim, você vê uma pessoa perdida no mundo, é normal que você olhe e diga, esse aí não tem jeito não. Esse aí, né, entrega na mão de Deus. E aí a gente acaba esquecendo que cada ser humano é uma joia rara. Né, que pode estar naquele momento envolvida em várias camadas de rocha, mas que é uma joia que vai ser lapidada, uma joia que vai mostrar o seu brilho, vai mostrar o seu valor, né? E assim, a gente não pode, a história de Santo Agostinho nos mostra que a gente não pode desistir das pessoas, a gente não pode desacreditar de vez das pessoas, porque se Deus conseguiu mudar a conduta de um Paulo de Tarso, que era um perseguidor, que estava feito a matar, né, a destruir toda a obra de Jesus, né, se Deus tocou na consciência de Santo Agostinho, que era um perdido no mundo, entregue, como disse aí Hugo pra gente, entregue aos vícios da juventude, né, porque a gente sabe que é muito difícil ser jovem num mundo como esse, viu? Não é fácil. Os chamados que tem para os caminhos que dão em portas largas são muitos, são vastos, né? É muito mais fácil o mundo arrastar o sujeito para os vícios do que, né, o mundo arrastá-lo para as virtudes. Mas, pelo menos nesse atual estágio em que o mundo vive, né? Em que a Terra vive, porque a gente sabe que a Terra também evolui, assim como as criaturas que fazem parte dela, né, que estão aqui convivendo no mundo junto com ela. E assim, Santo Agostinho, como diz Hugo, ele nos mostra que é possível uma pessoa que está totalmente perdida, né, se reencontrar. Santo Agostinho nos mostra que é possível que uma pessoa desacreditada do mundo possa receber, né, a fé de uma mãe fervorosa. Foram quantos anos de oração, minha amiga, que você disse aí pra gente? 21 anos, né? 21 anos de oração. Hein? 27 anos. 27 anos. Então, 27 anos, gente, orando e tendo esperança de que aquela pessoa vai se ajeitar. Só as mães mesmo, né? Para poder. E que não sejam só as mães. O que eu estou querendo fazer com que a gente reflita é que isso não pode ser só as mães. Nós temos que confiar nas pessoas. Nós temos que orar por elas. E se a gente sabe que elas estão perdidas, mais atenção ainda elas precisam da gente. Não é do nosso desprezo que elas precisam, é da nossa atenção. Tá bom? Então era isso que eu queria colaborar, viu, meu amigo? Então, Júnior de Nova Parnamirim, obrigado, Alexandre, pelas boas colocações aí, sempre, né, ponderadas, sempre enriquecendo o nosso conhecimento aí. Júnior de Nova Parnamirim, bom dia, Júnior, bom abraço para você, querido. Queridos amigos, por favor, esclareça sobre esse desconhecer dos espíritos por boa parte da população mundial, já que todos somos espíritos. Eu vou deixar aí que meu amigo Tavares, pedi para nosso amigo passar a sala para ele lá, mas pelo visto, para Tavares passar a sala, pelo visto ele não conseguiu entrar, ou ele está ocupado.
Mas desde já quero ele entra já. Ele está numa atividade. Então tá bom. Então, meus parabéns é que eu dá pessoalmente. Ele não está sabendo. Eu dei o maior esporro nele. Diz, meu amigo, como é que pode? Ele está pensando que vai entrar para trabalhar. Deixa os pobres morrer na ilusão. Pois é. Eu vou passar a palavra para o Hugo e logo depois nós vamos fazer a rodada aí com o Alexandre para responder o nosso amigo Júnior e agradecer o Júnior, porque o Júnior sempre traz perguntas que sempre nos enriquecem, né? Que faz os programas da Web Rádio, não é só esse programa, mas todos os programas abrilhantarem com suas perguntas. E é sempre um cadeirante, como diz, da cadeira cativa, como diz o amigo Tavares, e já temos aí na condição de irmão, sim, e nos auxiliando nessa questão aí. Então, Hugo, começa a esclarecer aí para a gente fazer uma rodada de debates aí, debates esclarecedores para o nosso amigo Júnior. Bom, Júnior, ótima pergunta, um abraço a você. Essa questão do conhecimento dos espíritos, né, sobre a questão espiritual, tá? Se nós formos analisar, né, nós, apesar de termos já centenas, talvez milhares de encarnações no planeta Terra, mas devido a nós ainda estarmos num processo num mundo de provas e expiações e a todos os desafios que todos nós temos no nosso psiquismo, né, na nossa mente, no nosso passado, nenhum de nós ainda pode ter orgulho do seu passado, todos nós temos um passado ainda cheio de falhas, de dificuldades, de limitações, é natural que o espírito ainda não tenha condições de ter esse conhecimento, tá? De ter essa percepção, muitas vezes, de que ele já viveu outras vidas, tá? Mas o que a doutrina espírita nos mostra, que conforme a gente for evoluindo, a sociedade for evoluindo, né, nesse mundo de regeneração, né, no mundo feliz lá para o futuro, e o nosso passado for se iluminando cada vez mais, vai chegar um momento que, naturalmente, pela evolução do espírito, nós lembraremos sim, né? Nós lembraremos que todos que somos espíritos, nós conheceremos o que nós, né, passamos, por exemplo, a fase, não importa se 1 ano, 10, 100 anos no plano espiritual. Por quê? Porque o esquecimento é uma bênção divina. Hoje, todos nós não temos nada, né, no sentido de meritório para nós lembrarmos do passado. Então, é uma bênção que Deus coloca na nossa existência, que nós não tenhamos, né, esse conhecimento. O esquecimento é uma bênção divina, porque se for olhar hoje, né, o Hugo que está conversando aqui com vocês é a melhor versão minha. A do passado, não queiram saber, nem eu quero saber, é cheio de falhas. Teve muitas falhas, e como eu sei disso? É só olhar minhas tendências atuais, é só olhar os erros que eu cometo hoje. Se com um pouquinho de conhecimento eu cometo tanto erro, imagina no passado que eu conhecia menos. Então é natural que todos nós ainda não podemos lembrar, e a humanidade no geral, porque nós somos crianças espirituais, nós estamos muito inconscientes ainda, mas conforme nós evoluirmos, nós vamos conseguir sim, né, ter essa visão geral, né, global sobre a reencarnação, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso aprendizado, mas isso também vai ser feito quando, quando nós tivermos coisas boas a lembrar do passado, quando, né, cada vez mais nós nos espiritualizarmos, e essas percepções do alto, porque seremos seres mais espirituais, elas ficarão melhor gravadas e melhor transmissíveis para o nosso corpo físico. Hoje a separação, né, do mundo material com o mundo espiritual ainda é muito densa, porque nós vivemos ainda esse processo, né, muito materializado, mas os espíritos nos falam que ao passar do tempo, né, das reencarnações e do amadurecimento do espírito, né, e da vida material também, isso se tornará cada vez mais comum, né? Nós não teremos mais motivos para esquecer do passado. Tá? Mas eu vou deixar por aqui, deixar o Amadeu, o Alexandre e os outros companheiros também que continuem esse assunto. Muito interessante. E passado quem não tem o seu, né? O que o diga Santo Agostinho, né? Que nós estamos falando. Mas é sempre bom lembrar, Júnior, que assim, que o importante é que Jesus não desiste de nós. Né? Jesus nunca desistiu de nós. Jesus morreu na cruz, mas Jesus está vivo dentro de nós aí, e hoje
essa doutrina consoladora que tanto nos ensina, que tanto nos instrui, é a doutrina dos Espíritos, é a doutrina de Jesus. E por isso é a oportunidade que nós temos hoje. Se o passado foi bom ou foi mal, hoje pouco nos importa. O importante é que ele nos trouxe até aqui e nos deixou aqui prontos para aprender, para evoluir, para seguir na nossa caminhada. Que daqui para frente nós possamos errar menos, né? Com todos os esclarecimentos que nós temos. Eu vou deixar a palavra, quer falar um pouco, meu? Para a dona Marília? Rápido. Então, porque na maioria das vezes nós ficamos tão preocupados com o que fomos que esquecemos de dedicar o presente. Ou ficamos tão ansiosos com o futuro que também não vivenciamos o presente. E se Deus nos colocou nesse momento aqui, nesse seio familiar, no núcleo familiar, é para com aqueles espíritos afins, até aqueles que nós não nos afinizamos muito, com certeza, é porque nós estivemos envolvidos no passado. É para ir sanando essas arestas. E nós devemos dedicar-nos a isso, no presente, porque se nós estamos fazendo, né? Como eu vim da roça, morei em fazenda há muito tempo, eu sempre comparo tudo à natureza. A natureza é sábia, ela nos dá um exemplo claro. Então, se a gente quer colher alface, a gente planta alface e 1 mês, 2, a gente tem alface. Mas se a gente quer uma plantação mais, né, produtiva, mas se a gente quer colher café, que é até mais caro, a gente vai plantar um pé de café daqui 5, 7, às vezes até 10 anos para colher café. Então, o que é que nós queremos colher? Então, isso aí é o investimento de agora. Não vamos ficar pensando no que fomos ou tentando descobrir o que fomos, porque talvez nós vamos descobrir coisas que, ao invés de agregar, de auxiliar, vai nos deixar entristecidos e não vai trazer nada de bom. Basta avaliar, como bem disse o Hugo, o que nós somos atualmente, as nossas tendências, essas predisposições que nós temos e que não são tão boas, para saber que se hoje, com o conhecimento, com tudo que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus nos traz, nós ainda estamos deixando muito a desejar. Imagine em outras encarnações, como éramos, com certeza, mais atrasados moralmente. Então, o importante é o hoje, é o agora, é focar no hoje. Vamos fazer a nossa plantação hoje, para que possamos ter uma colheita proveitosa no futuro. Ok? De fato e de direito, chegou nosso aniversariante, né? Nosso quase centenário aí, nosso amigo. Ó. Parabéns, Amadeu. Bom dia. Obrigado, meu querido irmão. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem nos envolvendo sempre. Muitíssimo obrigado pela atenção e apreço. Desculpe aí a demora que eu estava nas atividades. Eu estou aqui, inclusive, na grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Norte. Eu trabalho aqui na biblioteca, na grande biblioteca, e eu acabei de chegar, por isso eu não entrei cedo, é porque eu estava a caminho, né? Muitíssimo obrigado, meus queridos irmãos. Muito bem. Aí eu vou passar a palavra para o Alexandre lhe cumprimentar, e Tavares e o pessoal aí. Meu amigo Amadeu, parabéns, meu irmão. Que Deus ilumine a sua existência. Você é uma figura muito importante para muita gente, você sabe disso. Parabéns, meu caro. Obrigado, meu querido. Que Deus nos abençoe. Oi. Não, pode falar, fala, desculpa. Agora estavam dizendo aqui que você era um centenário, viu? Ainda não. Um centenário. Eu vou dizer um negócio para você. Se eu falei isso, meu amigo, sobre hipótese nenhuma, esse pessoal aí tá mentindo. Eu não falei sobre isso, sobre hipótese nenhuma. Disse que era quase 100 anos. Não, só são 73, rapaz. É pouco ainda. Mas, meu amigo, faz uns 20 anos que eu lhe conheço. Você não sai desse 73, não, amigo. Vamos sair disso aí, pelo amor de Deus. Homem, eu vou fazer o papel das irmãs. Vamos manter isso em segredo, né? Mas parabéns, meu amigo Amadeu. Assim como Alexandre falou, a gente tem um preito de gratidão por você e por dona Ana. Obrigado. Que nos recebeu ali no Bezerra de Menezes, como se fôssemos
filho querido, um náufrago, vamos dizer assim, muito mais um náufrago que consegue chegar a um porto seguro. E as nossas batalhas juntos têm sido realmente maravilhosas. E você sabe que sempre eu e você estamos assim juntos, começamos a Estação da Luz. Foi muitas aventuras, certo? E a gente tem só agradecer essa oportunidade de conhecer você ou reconhecer, né, reviver nessa encarnação, assim como o Décio também. Eu achei muito interessante quando ele disse, olha, o programa vai ser construindo pontos para a eternidade. Diga, esse cabo eu já fiz safadeza com ele em vidas passadas, ou ele fez comigo. Ou fizemos coisa boa, porque não é possível. Um baiano que vai para São Paulo, eu encontro com ele na rádio, quer dizer, andamos nos engafanhando, como diz o outro. Mas muito obrigado, eu vou deixar vocês continuarem com o programa. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe e proteja. Jesus ilumine, meu irmão. Esse é um programa de rádio que a gente faz. Delcio. Oi. Aqui. Meu amigo, eu queria, dentro do tema do programa, eu queria, se você pudesse me abrir aí 2 minutinhos para eu contar uma história que se passou comigo aqui, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o tema do programa. Olha, eu já fui, meu primeiro cargo público foi como policial civil. Eu fui policial civil aqui do estado do Rio Grande do Norte. Fui agente de polícia civil aqui no estado do Rio Grande do Norte. Passei pouco tempo. Hoje eu sou do Poder Judiciário, né? Depois da Polícia Civil eu fui para o Banco do Brasil e depois para o Judiciário. Mas aí eu queria falar aqui sobre esse período em que eu estava na Polícia Civil. Eu trabalhava numa delegacia de plantão e nessa delegacia tinha alguns presos que ficavam lá, né? Embora não fosse nossa função, o policial civil tomava conta daqueles presos ali. E tinha um preso lá que ele já tinha matado 7 pessoas. Ele era o Satanás em pessoa, né? Ninguém, todo mundo, até os próprios presos tinham medo dele, para vocês terem uma ideia. Ele ficava na cela dele lá no canto, carrancudo, ninguém falava com ele. Quando ia falar, levava uma patada e tal. E eu me lembro que tinha um pastor evangélico que sempre, toda sexta-feira ele ia lá na delegacia falar para os presos. E aquele preso ficou na minha cabeça. Eu fiquei sabendo da história dele, que ele já tinha matado muita gente, e eu comecei a orar por ele. Orar, pedir a Deus que ajudasse aquela pessoa, aquela criatura e tal. E nisso passou-se 1 ano, mais ou menos. E ele continuava do mesmo jeito. E eu pensando, será que minhas orações estão surtindo algum efeito? Até que um dia o pastor chegou lá e foi fazer uma pregação na frente da cela dele. E falou sobre o Sermão da Montanha. Enquanto o pastor ia lendo o Sermão da Montanha, eu fiquei olhando para o rosto dele. De repente, ele começou a se transfigurar. Aí ele se ajoelhou, começou a chorar como um menino. Chorava que parecia 2 torneiras abertas. Chorava de lavar o rosto, a roupa, né? A roupa não, porque eles ficavam só de cueca, né? O corpo inteiro. Aí, de repente, ele levantou as mãos para o céu e disse, finalmente eu encontrei Jesus. Né? Esse camarada, a partir desse dia, Delcio, Amadeu, minha amiga Marília e meu amigo Hugo, a partir desse dia, esse cara mudou da água para o vinho. Ele pediu para mim, dar para ele uma bíbliazinha, um Novo Testamento pequenininho que eu tinha, né? Ele disse, rapaz, me dê esse Novo Testamento, aí eu dei para ele ficava lendo. Depois de 1 ano, esse sujeito estava pregando dentro da cadeia. Pregando dentro da cadeia. Né? Falando de Jesus dentro da cadeia. E ele dizia para mim, Alexandre, eu hoje me arrependo de tudo que eu fiz. Eu quero passar o resto da minha vida preso para pagar pelo que eu fiz. Mas hoje ninguém vai ver minha mão fazer mal a ninguém mais. Minha mão não vai fazer mal hoje mais a ninguém. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando hoje. Eu queria trazer essa história só para ilustrar. Alexandre, é emocionante, Alexandre. E a gente sabe, que vem a calhar com aquilo que eu disse. Jesus jamais desistirá de nós, né? Ele encontrou, com certeza, ele teve essa conversão dele. Ele teve esse encontro na estrada de Damasco com ele, com esse pastor e com Jesus. Né? Então, eu quero passar a palavra para o meu amigo Amadeu, ele possa refletir e falar um pouco sobre o que nós estamos falando, sobre vida e obra de Santo Agostinho. É claro que é um relato, simbólico aqui, porque o tempo é curto, mas são reflexões importantes e muito lindas para o nosso aprendizado. Está com o senhor, Sr. Amadeu? Décio, deixa eu dar uma entradinha aí. Nós temos só 7 minutos e a gente não pode estourar o tempo por causa do
do seu compromisso com Dona Marília. Como o Amadeu apareceu aqui e soldado no quartel quer trabalho, em vez de ele estar falando, ele vai responder essa pergunta aqui. Em relação a essa nova era, ela ainda demora a chegar, já está começando, ou ainda nem começou, é Disseu da Praia do Meio, porque a lição, se eu não me engano, é nova era, né? Que quem leu, acho que é em cima disso que ele está perguntando. Isso. Ok, bom dia, Tavares, bom dia, meu querido irmão Delcio, Dona Marília, Hugo, meu irmão Alexandre, e a você também, Disseu, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, nos envolva sempre. Veja bem, meu querido irmão, diz a espiritualidade que nós estamos caminhando a passos largos para um processo de regeneração. Essa nova era que é apregoada. Segundo Divaldo, esse processo já começou e há muito tempo. Eu, inclusive, publiquei na nossa página, reproduzi, que eu faço isso, eu reproduzo o trabalho dos outros, mas me parece oportuno que a gente junta no mesmo lugar uma quantidade substancial de informações de matérias espíritas, e eu reproduzi 2 palestras de Divaldo falando sobre as crianças Írigos e Cristal, que, segundo ele, desde 2018, que essas crianças estão reencarnando aqui na Terra, e a proposta delas, ou seja, a missão delas, é preparar a humanidade terrena para o processo regenerativo. Então, isso é um trabalho que já vem há muito tempo. Ele faz essa referência com relação às crianças, mas o trabalho preparatório para que vivêssemos um mundo regenerado, isso vem se dando há muito mais tempo. Agora, o que a gente precisa entender é que esse processo é lento, porque o tempo para a gente é uma coisa, o tempo divino é outro. E aquilo que a gente acredita que seja coisa instantânea, pode acontecer para a gente com caráter de eternidade, mas para Deus tudo é fácil. É claro que esse processo de mudança, esse trabalho regenerativo, não pode acontecer de um momento para outro. Naturalmente, cumpre determinadas etapas. O que significa que nesse estágio de expiações e provas, nós estamos tendo muito mais vibrações negativas do que vibrações positivas. E o que seria o processo regenerativo? Quando a maioria da humanidade terrena, encarnada e desencarnada, passar a vibrar positivamente, gerando energias amoráveis, e aí dá-se um processo regenerativo. Com isso, o que é que vai acontecer? Aqueles que estão empedernidos na prática do mal serão retirados daqui, os que não tiverem mais condição de regeneração serão retirados e mandados para outros orbes, onde vão purgar as suas desditas. Enquanto isso, o planeta continuará num processo regenerativo, mas não é um paraíso. Ainda haverá ali sofrimento, dores, etc., só que o quantitativo de vibrações positivas será maior do que as negativas que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Então, no nosso entendimento, meu querido, esse processo regenerativo já começou há muito tempo e nós estamos a passos largos. E aí, como disse o nosso irmão Alexandre, o contexto do programa, o que nós precisamos entender é que a regeneração não será assim uma mudança instantânea, um estalo de dedo e transforma-se esse mundo de expiações e provas num paraíso. E aí o irmão espiritual certa vez nos contou, precisamos nos preparar, fazer as pontes que o nosso irmão Décio está trabalhando com toda a sua equipe, para quando o processo regenerativo chegar, estejamos prontos para sermos beneficiados, para sermos merecedores de permanecermos nele e sermos beneficiados com as glórias, com as bênçãos que lá acontecerão. Porque, do contrário, fazemos o papel de um passageiro que chega na estação, o trem chega, abre as portas, desce os passageiros, outros embarcam, o trem buzina, fecha a porta e vai embora. Ou nos preparamos na condição de passageiro, nessa ponte que nos liga à eternidade, ou então ficaremos na estação. Ok, meus irmãos? Muito bem esclarecido. Obrigado, São Amadeu. Muito bem a colocação. Eu acho que Júnior ficou satisfeito, né? Foi Júnior? Nem sei quem fez a pergunta, mas ficou satisfeito. Quero mandar um abraço aqui para a Dona Maria José Viana, o Feio de Quintal, esses amigos. Chega aí tarde, mas o programa vai ficar gravado, né? Terá a oportunidade de poder assistir. Bom, gente, chegamos ao final. Eu gostaria só de aproveitar que o senhor Amadeu já finalizou sua colocação ali, para fazer suas considerações, despedir do nosso público e de nós,
para que possamos voltar no outro dia. Haverá sempre uma oportunidade, né? Para que todos nós possamos nos reunir de novo. Só Amadeu, a palavra está com o senhor para que nós possamos dar continuidade ao seu trabalho aí, eu aqui meus compromissos, e Alexandre também, o Hugo, todos nós os compromissos nossos. Eu agradeço. Ok, meu querido irmão, as minhas palavras são de gratidão, de apreço pela atenção que vocês me dispensam, com absoluta convicção, não mereço esse apreço todo, porque, na verdade, se tem alguém aqui que deve agradecer, e agradecer muito, sou eu mesmo, pelas bênçãos que o Pai tem me proporcionado, de fazer parte dessa família amorável, que são todos vocês, e que a ajuda que vocês têm nos dado tem feito com que a gente possa contribuir com as nossas limitações na obra de construção dessa ponte que nos liga à eternidade. Fico-lhes muitíssimo agradecido pela atenção, pelo apreço, e rogo ao nosso Pai que nos dê muitas oportunidades para continuarmos trabalhando na construção dessa ponte que nos liga à eternidade. Muitíssimo obrigado e que Deus nos cubra de bênçãos e luzes. Parabéns e muitos anos de vida para continuar nos inspirando e nos ensinando. Aí eu passo a palavra agora para o nosso amigo Alexandre, que amanhã tem Ciência, Filosofia e Moral. Alexandre? Isso, meu amigo. Amanhã nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Agradecer, viu, Delcio, a oportunidade, agradecer a nossa irmã Marília, agradecer a Hugo, agradecer a Amadeu, a Tavares e a todos vocês a oportunidade de estar aqui mais uma vez colaborando e ajudando aqui na obra, né? Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. E vocês estão todos convidados também para participar na quarta-feira, quando puderem, tá bom? Muito obrigado por tudo. Amadeu, meu preto velho. Muita paz, muita luz, meu amigo. Acho que a Amadeu está sendo preto velho de muito, viu, meu amigo? Que é meu também, viu? Hugo. Um abraço a todos. Muito bom, muito gratificante estarmos todos juntos no Evangelho do Cristo, nessas vibrações positivas, um apoiando o outro, e que possamos continuar nessa caminhada, construindo pontes para a eternidade, né, pontes de afeto, de compreensão, de renúncia, de carinho, cada um, né, como Santo Agostinho, que possa se transformar, né, rever seus conceitos, refletir e seguir essa caminhada, né, buscar carregar a cruz, né, que é nossa, que nós temos a capacidade de conduzi-la, né, e construir essas pontes para a eternidade, esse caminho novo para esse mundo regenerado, né, e para esse espírito cada vez mais puro, mais tranquilo. Um abraço para o seu Amadeu, né, com os votos de muita felicidade, que Jesus ampare a sua caminhada de luz e de paz, que o Senhor continue perseverando na obra do Cristo, sendo esse instrumento de autoiluminação a todos nós. Um abraço ao senhor Alexandre. Eu tenho profunda admiração por vocês, pelo trabalho maravilhoso que faz de divulgação, Tavares, né? Pelo Tavares e família, que eu sei que por trás de todo homem tem ali uma estrutura familiar também. Uma grande mulher, para ser mais sincero. E a todos os nossos ouvintes, né, que estão aí nos acompanhando, o nosso abraço fraterno. E não poderia falar, né, que o fechamento do capítulo 5 de hoje, da vida de Santo Agostinho... Você está com 5 na cabeça. 5? Eu estou com 5, gente, perdoa. Aí, falha minha, tá? O fechamento do capítulo 1, de falar de Santo Agostinho, que todos nós, né, quando nós procuramos e temos, porque essa essência divina, a consciência de Deus está dentro da nossa própria consciência. Deus habita em cada um de nós, somos criados pelas mãos dele. Então, mesmo quando estamos equivocados, a nossa própria consciência nos adverte. Embora nós vamos protelando isso. Mas a estrada de Damasco, mais cedo ou mais tarde, ela apresenta na nossa frente. E que nós tenhamos sabedoria para aceitar esse chamado de Jesus. E também perguntar, assim como um dia Paulo perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E ainda que na nossa pequena limitação nós podemos ir fazendo muita contra-gota, né? Mas que possamos, sim, ser divulgadores da doutrina de Jesus,
o primeiro com nós mesmos, e depois no nosso lar, e assim expandindo a todos. Gratidão a todos, um abraço e que todos tenham um abençoado dia. Meu amigo Tavares, fale aí da programação, meu amigo, para depois eu encerrar com uma pequena prece aqui. Muito bem, meu amigo. Como é que vai você, seu Amadeu? Quase centenário, meu amigo. Eu tenho um amigo quase centenário, isso é uma alegria. Mas olhe bem, hoje à tarde nós teremos, a partir das 14 horas, o programa Ecos de Além Túmulo, e à noite, uma entrevista toda especial com os nossos irmãos lá de São Paulo, lá de Sorocaba, o Osmar Mate e o Alberto Magno, que vão falar sobre o capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos. Amanhã volta o nosso irmão Fábio Dionísio e Edson Barbosa, também de São Paulo, falando sobre medicina da alma, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila. Na quinta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação, está continuando o estudo aqui conosco, com relação aos livros do Chico Xavier. Amanhã, na quinta-feira, melhor dizendo, será o livro A Caminho da Luz. Na sexta-feira, o nosso irmão Geraldo Capete, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, já pela terceira vez, é quase uma cadeira cativa, vai estar aqui com a gente falando sobre um compêndio que ele e o pessoal da Federação fizeram sobre todos os livros da parceria Chico e André Luiz naquela série Repórter no Além. No sábado, nós estamos em stand-by, como diz o Matuto do Interior, devido ao convidado ainda estar doente, pediu até quinta-feira para se organizar. Mas no domingo, nós estamos encerrando a programação nos Estados Unidos, mais precisamente na Flórida, com um grupo musical espírita norte-americano formado por brasileiros, o BS Harmony, do Marcelo Ferreira, a Daniela Ferrati e a Thalita de Souza. Vão falar sobre justamente a criação e a execução da música espírita nas casas espíritas. São essas, meu amigo, a nossa programação. Lembrando, amanhã, quem quiser saber sobre pluralidade de mundos habitados, 8 horas da manhã, aqui com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe de veneráveis espíritos superiores. Olha, dona Marília, é um espírito superior, é meia baixinha, não é uma grande mulher, é meia baixinha, mas é minha baixinha querida. Obrigado. Pelo menos o cafezinho está garantido, depois de sair do banco da rádio aí, né, Tavares? Olha, gente, eu agradeço a vocês todos pela participação. Vamos, nesse momento, agradecendo a Jesus pela oportunidade dessa manhã de estarmos juntos com mais esse diálogo fraterno, com mais esse entendimento, agradecendo a Jesus pelas oportunidades de nos apresentar as lições de Santo Agostinho, que tanto nos inspiram, que tanto nos mantêm a confiança acesa na espiritualidade, para que possamos vencer os nossos vícios, os nossos defeitos e as nossas dificuldades, baseados nos seus exemplos do passado, onde ele tanto sofreu, mas um dia encontrou a sua estrada de Damasco. Que todos nós possamos encontrar nosso caminho dentro dessa encarnação, para que assim largamos essa matéria pesada e, ao chegar na vida futura, possamos reconhecer que aproveitamos o nosso melhor tempo em tudo aquilo que Jesus nos proporcionou. Assim, agradecemos a todos os amigos ouvintes que ouviram, que participaram da nossa programação de hoje. E mantemos aqui um compromisso de estarmos na próxima terça-feira ou na próxima oportunidade com mais um programa, com mais um entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, paz e luz a todos. Ok, meus queridos irmãos, paz e luz com Jesus. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Fueu de Quintal que, por gentileza, nos mande o material, o título do material, o que ele quer que a gente fale na outra semana. Fico agradecido, meus queridos irmãos, e agora eu vou correr atrás do prejuízo, vou correr atrás do trabalho. Que Deus os abençoe, muitíssimo obrigado e até a próxima. Amém, nós todos. Nossa, fiquem todos com Deus.